Greenwald aqui, o governo do pai do Eduardo pediu a expulsão do Glenn Greenwald do Brasil e pediu, inclusive, o próprio Jair Bolsonaro falou na época que o Glenn teria que investigar a adoção dos filhos do Glenn, porque o Glenn teria adotado filhos no Brasil para se proteger da expulsão, porque quem adotar filhos no Brasil não pode ser expulso. A Carla Zambelli, mandou a Polícia Federal, por fim, para fechar, a Carla Zambelli, ela mandou publicou, a Polícia Federal, Eduardo, não foi? Fechou o Intercept. Paulo, não, esse foi o Terça Livre. Tô falando com o Eduardo. Não, foi o Terça Livre que foi fechado com a Posso Polícia terminar? Federal. Deixa ela terminar, Paulo. Não, confundi aqui, foi rápido. Vamos lá. Desculpa aqui, confundi. Foi o Terça Livre que a Polícia Federal foi lá e fechou. Vamos lá, eu vou retomar toda a pergunta, pode ser? Pode. Bom, fala-se muito em liberdade de expressão. Vê se eu consigo terminar, né? Fala-se muito em liberdade de expressão. Vou retomar. Pediram o fechamento do Intercept, governo Bolsonaro. Minha prisão, governo Bolsonaro. Expulsão do Glenn Greenwald do Brasil, governo Bolsonaro. E o próprio Jair falou que o Glenn era malandro ao dizer que ele adotou crianças no Brasil para se proteger da lei e não ser expulso do Brasil. E por último, a Carla Zambelli publicou, na época, no Facebook, o endereço e a foto da nossa redação, incitando pessoas a irem até a redação para agredir o nosso jornalista. Nós tivemos que fechar a redação por uma semana e mandar os jornalistas para casa. Queria saber se o Eduardo, já depois de tanto tempo que passou, se você, na época, concordou com isso, discordou, porque eu não vi manifestação sua, se você mudou de opinião, se acha que foi um exagero, porque parece que não é num país democrático que a gente resolve as coisas desse jeito, né, Eduardo? Em que pese, né, nenhuma dessas pessoas, como o Paulo bem disse, né, algumas delas foram expulsas do país? Não. A opinião o Bolsonaro pode ter, assim como a Folha não teve opinião, eu torço para que o Bolsonaro morra, assim como tiveram várias peças teatrais, né, incutindo no imaginário das pessoas o Bolsonaro sendo assassinado, jogando bola com a cabeça dele decapitado. Então não dá para reclamar de lado a lado, sendo que a esquerda sempre foi muito mais agressiva e nada acontece com a esquerda. E a direita, você bem sabe, né? A Carla Zambelli já não vive no país, eu também não vivo, Daniel Silveira tá preso, o Terça Livre foi fechado. Isso sim são violações. Isso sim ultrapassa o limite de um debate, de opinião sobre o Jair Bolsonaro, sobre isso ou aquilo, né? Então isso daí deixa bem pontuado. Agora, né, certamente, a esquerda fez isso muito antes. Vocês bateram palma quando teve a CPI das fake news e o Frota ficou divulgando o endereço de todo mundo para que as pessoas fossem nas nossas casas. E o Lula falando, né? Os sindicatos têm que deixar de pressionar o Congresso Nacional e ir na casa dos parlamentares. Eu lembro aqui, Demoria, você, como integrante da Abrage, né, não sei exatamente se diretor ou presidente, né, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, você apoiou, por exemplo, o João Sacconi quando ele fez uma matéria com a minha esposa. João Sacconi se passou por uma pessoa doente, fez um contrato com a minha esposa de 5 sessões de psicologia e no final falou pra ela, olha, eu queria te falar o seguinte, eu sou jornalista, eu não sou uma pessoa que precisa de uma ajuda, uma assistência psicológica, mas vou publicar tudo que a gente falou na revista Época. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Você defendeu essa pessoa. Então não dá agora pra você ter um duplo grau moral, um duplo padrão moral pra vir aqui querer jogar na minha cara um monte de fatos que eu não sei, de repente até aconteceram, tá? Não, e aconteceram de não fato. resultaram em absolutamente nada. Você continua no Brasil, eu não posso voltar, eu não posso ver meu pai, eu não posso me comunicar deputado, com meu pai. só a título de informação, eu tive que sair do Brasil por 2 meses também. Essa livre tá fechado, deputado, e você querer comparar essas situações, Demoria, peca muito na questão da proporcionalidade. A título de informação, eu andei com segurança durante 4 anos por conta de tudo isso que eu relatei, tive que tirar